Bora fazer uma revisão de administração geral da FGV, tá? Antigamente, questões mais antigas, a FGV tinha uns assuntos assim loucos, tá? Umas questões que eu dizia, meu Deus, esse povo fumou maconha, fumou coca e cheirou maconha. Porque não pode nem ser o inverso não, tá? O cara tinha feito totalmente o oposto. Ao invés de fumar maconha, ele fumou coca. Só pode, porque o cara tá mais do que drogado, tá? Pois bem, hoje em dia a tendência é que ele seja muito mais simples. Inclusive, ela está se aproximando de bancas como, por exemplo, a OCP, a IADES, a FUMARC. E claro que o que eu estou falando só vale para administração, tá? Pelo amor de Deus, não vai chegar para um professor de direito administrativo e dizer, ó, a Giovana disse que na verdade... Não, não é assim não, de jeito nenhum, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira questão diz assim, a função administrativa que tem como base de atuação as coisas e que tem como definição arranjar, relacionar o trabalho para o alcance de objetivos, ó, arranjar é sinônimo de organização. Então, logo, isso aqui, na verdade, é função organização. Porque o planejamento define objetivos, define metas, define estratégias, analisa a situação. Agora, arranjar, colocar as pessoas para trabalharem, definir quem vai fazer o quê. Definir planejamento, mas distribuir, tá, as atividades, distribuir recursos, isso é a organização. Logo, gabarito letra... Opa, deixa eu colocar aqui. Gabarito letra C. Tá certo? A próxima questão diz assim, é o nível mais periférico da organização, pois está em contato direto com o ambiente externo, com o mundo que rodeia a organização e recebe o impacto das mudanças e pressões ambientais. Muita gente acha que é o nível operacional, apenas por causa do atendimento ao público. Não, pessoal. Existem atividades do nível operacional que não tem atendimento ao público, então você não pode analisar. O nível organizacional que tem impacto do ambiente externo, que toma em consideração as incertezas, as mudanças, é o estratégico. Cuidado. O estratégico é o nível global, inclusive ele diz assim, ó, que rodeia a organização. Vai ser o estratégico. Aí você vai olhar nos itens e não tem gabarito estratégico. Aí vai para quê? Para sinônimo. Estratégico, institucional, corporativo. Então, gabarito aqui, letra E. O intermediário e tático são sinônimos, tá certo? Nível gerencial pode ser nível operacional, tático ou estratégico, tá bom? Então, o gabarito aqui, letra E de elefante. Lembrando que no nível estratégico a gente vai ter diretores gerais, cúpula administrativa, núcleo estratégico, gerente geral, superintendente. No nível intermediário, a gente vai ter gerente intermediário, a gente vai ter gerente de vendas, diretor de vendas, gerente de marketing, diretor... Tô morrendo de frio ou calor, já é isso, tá? Isso é o nível intermediário. Ou gerente de linha. Lá embaixo a gente tem supervisor, tem coordenador e gerente de primeira linha. Isso em relação a gestores, tá? Administrador, tá certo? Lembrando que o administrador, ele tem 3 habilidades. Habilidades conceituais, técnicas e humanas. Conceitual é a teoria, técnica é a prática, humana lidar com as pessoas. Quanto mais eu subo na estrutura, maior a habilidade conceitual necessária. Quanto mais eu desço, maior a habilidade técnica. E no meio, pode cair de 2 maneiras. Eu tenho mais a habilidade humana ou equilíbrio entre as 3. Lembrando que nos 3 níveis eu preciso das 3. Só que lá em cima eu preciso mais da estratégica. Tá certo? Já em relação aos papéis do administrador, a gente vai ter papel interpessoal, do processo decisório. Então, esses papéis são 10, de acordo com Mintzberg. Não esqueça de dar uma olhadinha. Fechadíssimo? Pois bem. Continuando aqui, então, gabarito letra E, tá? A próxima questão diz assim, aponte o item que retrata a representação visual da estrutura de uma organização. Quem faz isso é o organograma. O organograma é a representação gráfica de uma estrutura. Fluxograma são as etapas de um processo. Fluxograma seria assim, ó. Etapas de um processo, tá certo? Já histograma é uma representação de barras que facilita a visualização de dados.
podendo ser vertical ou horizontal, tá? Então, gabarito letra C. Quais são as estruturas? Estrutura linear, estrutura funcional, estrutura matricial, divisional e em rede, tá? Departamentalização é o critério que eu uso para dividir. Podem ter departamentalização por cliente, departamentalização por produto, por projeto, departamentalização geográfica, tá claro? Muito bem. Continuando. Com o objetivo de buscar um ambiente de colaboração e compartilhamento de responsabilidades, a diretoria da empresa Alfa adotou uma estrutura matricial de organização. Isso significa que a organização, a matricial, pessoal, ela é uma fusão entre duas, a funcional e a de projeto, tá? A funcional, ela tem como característica a especialização. E os funcionários, na estrutura matricial, vai ter uma dupla subordinação de comando. Eu posso receber ordens de RH do gestor funcional e do gestor de projeto. Eu posso receber ordens do financeiro, do gestor funcional e do gestor de projeto. Por isso, com a dupla subordinação de comando. A coordenação entre os departamentos é ruim, é péssima por causa da especialização e dentro do departamento ela é boa, tá? Então, vamos lá. Isso significa que a organização A utilizou o trabalho em equipe para a adaptação de certos segmentos de uma empresa a um produto ou serviço. Quando eu tenho uma equipe trabalhando um produto, é departamentalização por produto, tá? A B dividiu as atividades da empresa para que cada um pudesse se especializar em um tipo de cliente, departamentalização por cliente. Agrupou suas atividades afins segundo o tipo de produto a ser comercializado, departamentalização por produto. Adotou uma estrutura mista, com autoridade dual. A autoridade dual nada mais é do que a dupla subordinação de comando, a qual elimina o princípio da unidade de comando. O princípio da unidade de comando está lá na estrutura linear, onde cada subordinado recebe ordens de um único chefe. Integrou as atividades da organização segundo as regiões geográficas. Então, é departamentalização geográfica. A matricial, ela adota duas estruturas, a funcional e a de projeto. Então, gabarito letra D de dado, tá? A próxima questão diz assim: uma organização compreende 4 processos interligados: planejamento, organização, direção e controle. É a atribuição do processo de organização a definir quem tem autoridade sobre quem e quando e onde se devem tomar as decisões. Pessoal, onde devem se tomar as decisões é se a empresa vai ser centralizada ou descentralizada. Isso é organização. Definir quem vai fazer o quê pode vir duas funções, ou planejamento ou organização. Então, essa primeira parte eu vou colocar assim, mais ou menos. Por quê? Pode ter mais ou menos certa, tá? A segunda parte, organização, ok. Se não tiver nenhuma questãozinha melhor, ela vai para o gabarito. Por quê? Porque aqui há essa divergência. Porque existem livros que dizem que quem define, quem faz o quê é o planejamento, tá? Já existem livros que dizem, não, peraí, o planejamento define o objetivo, define meta e define a estratégia. Quem vai fazer o quê? Distribuindo autoridade, responsabilidade e organização. Tá certo? Então, para evitar que você erre um tipo de questão, você coloca mais ou menos na primeira parte, na segunda parte você bota a organização e vamos ver o resto. A letra B diz: assegurar que as ações dos membros da organização alcançam os objetivos. Quem faz isso é a direção. A direção motiva, orienta para assegurar que os funcionários alcancem os objetivos. Mas, Giovana, nada assegura, verdade? Mas a doutrina fala a palavrinha assegurar, tanto na função direção como na função controle. Então, pode vir essa palavrinha assim. Então, isso aqui vai ser direção. Definir as ações apropriadas para alcançar os objetivos. Quem define as ações, quem define as estratégias é o planejamento. Monitorar, quem monitora? Controle. Então, monitorar o desempenho dos trabalhadores, corrigindo os desvios. Monitorar e corrigir, controle. Desenvolver planos para integrar e coordenar as atividades da organização. Integrar e coordenar é função da direção. Então, vamos lá. Qual é o melhor? Letra A. Fechado? Então, você tem que ter inteligência... Você tem que ter inteligência de prova. Você não é obrigado a saber tudo. Você tem que acertar tudo, que é bem diferente. Tá bom? A próxima questão diz assim: o formato organizacional que assegura maior flexibilidade é... Se for em relação à estrutura, a estrutura que é mais flexível é a estrutura em rede. Tá? A estrutura em rede, ela não define uma hierarquia claramente expressa,
tá bom? Mas ela é totalmente flexível, ela é orgânica. Aí eu vou pro gabarito. A que tá aqui, estrutura em redes de equipes. Estrutura em rede, estrutura em equipes e a estrutura de redes e equipes é tudo sinônimo, tá? Então, gabarito letra E. A estrutura mais tradicional é a estrutura linear, que é a que eu sempre desenho nas minhas aulas, tá? Ela tem o princípio da unidade de comando, ideal para ambientes estáveis e pequenas empresas. As decisões aqui, elas são centralizadas. Já a funcional tem o tipo da especialização. Eu vou ter, por exemplo, especialistas tomando decisão. Então, eu vou ter o RH tomando decisão, eu vou ter o financeiro tomando decisão e eu vou ter o de materiais tomando decisões. Então, eu vou ter especialistas. Vantagem, comunicação dentro do departamento é boa. E eles conseguem uma produtividade maior, uma maior economia de escala, justamente por causa da especialização. Já a desvantagem, a comunicação e a coordenação entre os departamentos é péssima, tá? A funcional, ela é ideal para fábricas e indústrias que lidam com atividades repetitivas e rotineiras. Fechadíssimo? Então, letra E. A próxima questão diz assim: sobre estruturas e processos organizacionais, considere as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correspondente. 1. A departamentalização por função corresponde à reunião dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos, pelo critério de conhecimento da atividade a ser exercida pelo órgão. Preste atenção aqui. Recursos humanos, materiais financeiros é a especialização, que vai ser a departamentalização funcional, que é de acordo com o conhecimento. Perfeito. Departamentalização funcional ou departamentalização por função. Sinônimo. 2. Um órgão é constituído por um conjunto de cargos reunidos em caráter provisório. E aí está falso. Quem é provisório é o projeto. Falsa 2. Então, 2 falso, 1 verdadeiro. 3. A autoridade hierárquica é o poder e o direito de administrar os órgãos subordinados, atribuído a determinado cargo de comando. A autoridade hierárquica é o direito de mandar, direito de dar ordens. Então, 3 aqui, ó, verdadeiro. Então, 1 e 3, verdadeiro, gabarito, letra B de bola. A próxima questão diz assim: o poder representa a capacidade de influenciar subordinados e colegas por meio do controle dos recursos organizacionais. O exercício do poder é algo inerente à posição da liderança. Entre os tipos de poder organizacional, há um que é inerente à estrutura organizacional, do tipo que, se o indivíduo deixa de ocupar o cargo, o poder permanece com a posição e não o acompanha. Bom, se o poder é por causa da posição, é o poder legítimo, poder racional legal, poder legal, que é o gabarito A. O poder premiador, que pode ser chamado também de poder de recompensa, é quando o indivíduo exerce a sua liderança, ou exerce o poder, ou exerce a influência, devido ao que ele tem de recurso. Então, o liderado, ele se deixa liderar devido ao que ele sabe que o líder é detentor do recurso que ele deseja. O coercitivo usa a força, a ameaça para poder influenciar. O de referência é a imagem que a pessoa tem. E o poder estrutural a gente não vai ter. Então, vai ter gabarito letra A. Tem o poder do conhecimento, que quando ele exerce a influência porque ele é especialista no assunto, que também pode se chamar de poder de perito, tá certo? Poder de especialização. Mas que o gabarito é de acordo com o cargo, poder legítimo, letra A. Pode-se conceituar a estrutura organizacional como? Pessoal, estrutura organizacional é a maneira como a empresa está desenhada. Nela eu consigo ver as linhas formais de comunicação, eu consigo ver os níveis tá? Não é um elemento da estrutura, cuidado, os níveis organizacionais não é elemento. Quais são os elementos da organização formal? Divisão do trabalho, especialização, hierarquia, formalização, autoridade, responsabilidade, cadeia de comando, estrutura organizacional, centralização e descentralização, amplitude administrativa. Esses são os elementos, tá certo? Agora, o que é que eu consigo ver na estrutura? Eu consigo ver os níveis, eu consigo ver a comunicação formal, eu consigo ver quem é responsável pelo quê. Vamos lá. A letra A diz que estrutura é a captação. Pessoal, captar e triagem está relacionado com recrutamento e seleção. Isso é gestão de pessoas. Tá falso.
B, rede de relações sociais que se desenvolve formalmente. Aí não tem problema. O problema é quando diz, mas não aparece no organograma. E aí tá falso, porque a estrutura, a organização formal, ela aparece no organograma. C, sinônimo de empresa departamentalizada. E ele diz assim, a qual é desenhada pelas oportunidades financeiras. Pô, e se for uma ONG? Tá falso. Conjunto de funções, cargos, relações e responsabilidades que constituem o desenho orgânico da empresa, ou seja, o desenho da organização. Por que desenho orgânico? Porque a empresa pode mudar a sua estrutura. Então, gabarito letra D de dado. É, conjunto de ações que por necessidade de mercado deverão ser atendidos pelos departamentos de uma empresa de forma estratégica. Conjunto de ações são estratégias que faz parte do planejamento. Então, aqui realmente gabarito letra D de dado. A próxima questão diz assim, uma desvantagem da departamentalização por funções. A, especialização. Especialização é vantagem. Especialização permite ter uma maior produtividade, maior economia de escala, maior conhecimento sobre o assunto. O que é ruim é a exagerada especialização, porque não permite se adaptar ao mercado, tá? Rapidamente. B, visão parcial da organização, sim. Cada departamento, justamente por causa da especialização, termina enxergando, então, tendo uma responsabilidade parcial, uma visão parcial. Então, por exemplo, se você chegar para o RH e perguntar uma coisa, ele vai dizer, eu não sei, quem sabe isso é o departamento X, já aconteceu isso? Essa visão parcial, responsabilidade parcial, é uma disfunção da estrutura funcional, gabarito. Especialização de recursos, é vantagem. Adequação e estabilidade à rotina a longo prazo, é vantagem, porque se a empresa está em um ambiente estável, isso é vantagem. Economia para utilização máxima de máquinas e pessoas. Lembra a economia de escala, maior produtividade? Então, gabarito letra B de bola. Uma organização pode diversificar sua atuação por meio de negócios relacionados ou não relacionados. Disse que um negócio é relacionado com outro quando A, o mercado comprador é o mesmo. B, as empresas buscam criar cadeia de valor. C, as capacidades de produção são similares. D, as cadeias de valor de ambos estabelecem relações valiosas entre os negócios. Quando as empresas têm parcerias valiosas, então significa que ele vai ter um negócio relacionado. Aqui é decoreba mesmo, tá? O que seria uma cadeia de valor? A cadeia de valor é a sequência de atividades que vão agregando valor ao produto. Então, laranja, eu transformo em suco, transformo em suco engarrafado, então estou agregando valor. Quando as cadeias de valor das empresas são importantes, são valiosas, então o negócio é relacionado, tá? Próxima questão. Se você não se importa muito com onde quer chegar, então não importa que caminho toma. Esse trecho, dito pelo gato Cheshire, em Alice no País das Maravilhas, refere-se a qual etapa do processo de planejamento? Todo o livro básico de administração fala disso. Se você não sabe onde quer chegar, que é o objetivo, não importa o caminho, a estratégia. Qual é a função? Planejamento, gabarito letra A. As organizações possuem os seguintes níveis de gerência. Bom, nós vamos ter gerente geral, gerente intermediário, supervisor, coordenador, gerente de primeira linha. A letra A diz subgerentes e gerentes. O subgerente é o substituto do gerente, tá? B, supervisão é no nível operacional, gerência pode ser no intermediário e diretoria no nível estratégico. Até aqui tá tudo ok. Mas lembrando, a gerência, por que eu disse pode ser? Porque existe gerência intermediária e gerente estratégico. Existe diretor de departamento, que é o intermediário, e diretor estratégico. Então pode ser que sim, pode ser que não. A letra C, gerente de primeira linha, operacional. Gerentes intermediários, tático. E alta administração estratégica. Então, olha só, daria para entrar com recurso? Daria. Mas você não está ajudando antes da prova? Então, como você está ajudando antes da prova? A letra B, gerência e diretoria, pode ser que sim, pode ser que não. A letra C está perfeita. Então, você vai para qual gabarito? Letra C. A letra D fala, gerentes operacionais, supervisor, coordenador. Gerente de produção e gerente de recursos humanos são intermediários. Cadê o estratégico, né? Gerente financeiro, gerente administrativo e gerente de recursos humanos, os três são intermediários. Então, cadê o resto? Então, gabarito letra C é a melhor questão. A próxima diz assim, para o gerenciamento organizacional, público ou privado, a distribuição de poder é um importante atributo estrutural, que reflete se a maior parte das decisões deveria ser tomada nos níveis mais altos
que é a centralização de uma organização, ou se deveria ser distribuído por todos os níveis hierárquicos, que é a descentralização. Em termos de gerenciamento, quando a autoridade da decisão está localizada próxima ao topo, o que é isso? Centralização. A centralização ela consegue ser mais barata, porque eu não preciso contratar outros gerentes com alta competência. Ela é ideal para pequenas empresas que estão em ambientes mais estáveis. Permite um maior controle global e uma uniformidade do critério de decisão. A descentralização ela dá mais autonomia aos níveis inferiores. Funciona como estratégia motivacional. Só que pode acontecer uma diversidade do processo decisório. Mas quando as decisões estão no topo, qual é? Centralização. Gabarito letra C de casa. Tá certo? A próxima questão é assim, na administração pública, mas podia nem dizer isso, podia ser na administração privada sem problema algum. Uma autoridade pode transferir para outra pessoa o poder de realizar um trabalho ou de tomar decisões. Quando eu transfiro para um subordinado, o nome disso? Delegação. Tá? Giovana, por que não poderia ser descentralização? Primeiro, porque não tem gabarito. E segundo, que a descentralização é quando as decisões são tomadas em vários níveis. Se eu transferir o direito de tomar uma decisão para subordinado, delegação, gabarito B de bola. Tá claro? Bom. A próxima questão diz assim, a departamentalização é um meio de organizar as atividades da empresa, a fim de estruturá-la. O tipo de departamentalização que agrupa por atividades ou funções principais, com a divisão do trabalho interno por especialidade. Pessoal, funções, especialidade, só pode ser departamentalização funcional ou por funções, que é justamente o gabarito letra D de dado. Qual a vantagem de fazer muitas questões? Que vai chegar um momento que as palavrinhas-chave você já domina, tá bom? Muito bem. A próxima questão diz assim, a liderança é, de certa forma, um tipo de poder pessoal. Assim, sempre se encontra um líder, aquele que influencia, e os liderados, aqueles que são influenciados. A capacidade de influenciar, persuadir e motivar os liderados está muito ligada ao poder que se percebe no líder. Sobre o tema liderança e tipos de poder, é correto revelar-se que poder, letra A, de recompensa, é o poder baseado no temor ou na coerção. Isso é poder coercitivo. Legitimado é o poder baseado na especialidade, nas aptidões ou no conhecimento técnico da pessoa. Isso é poder de competência, poder de especialização, poder de conhecimento, poder de perito, é tudo sinônimo. C, de competência, é o poder que decorre do cargo ocupado pelo líder. Isso é poder legítimo. De referência, poder baseado na atuação, no apelo, no carisma, na imagem. Gabarito, letra D, de dado. Coercitivo é o poder que se apoia na esperança de algum incentivo, elogio ou reconhecimento que o liderado pretende obter do líder. Poder premiador de recompensa. Então, gabarito aqui, letra D de dado. A próxima questão está falando sobre algumas teorias motivacionais, tá? Lembrando que as teorias motivacionais, elas têm as teorias de conteúdo e as teorias de processo. As teorias de conteúdo, a teoria de Maslow, com as cinco necessidades em hierarquia: fisiológica, segurança, sociais, estima e autorrealização. David McClellan fala de necessidade de poder, afiliação e realização. Clayton Alderfer, existenciais, relacionamento e crescimento. Frederick Hesbeck, fatores higiênicos e fatores motivacionais. Fatores higiênicos apenas previnem a insatisfação. Fatores motivacionais satisfazem e motivam o funcionário. Fatores higiênicos, salário, recompensas, relacionamento com colega, estilo de supervisão, relacionamento com o chefe, estabilidade, clima organizacional. Fatores motivacionais, identificação com o trabalho, remuneração flexível, porque a fixa é higiênica, tá certo? Identificação com o trabalho, identificação com a tarefa, remuneração flexível, desafios, responsabilidades, probabilidade de promoção, é fator motivacional. E depois vem Douglas McGregor com X e Y, tá? Já as teorias de processo é como a motivação acontece. Victor Vroom, que é a teoria da expectância, autoeficácia, teoria do reforço e da equidade, tá? Você vai dar um tiro no pé se você for para uma prova sem saber disso. Então vamos lá. Qual a organização que não gostaria de ter em seu quadro pessoas motivadas, satisfeitas, felizes e entusiasmadas? Um dos maiores desafios do administrador é motivar pessoas. Sobre a motivação, é incorreto dizer que a teoria da equidade é uma teoria comportamental que salienta que o reforço já está falso.
Teoria da equidade é a tendência do indivíduo de avaliar suas recompensas, seu esforço e comparar com a recompensa e esforço do outro. A teoria do reforço é outra teoria, que fala que é necessário reforçar positivamente para aumentar a probabilidade do comportamento acontecer. São duas teorias, ele misturou. Gabarito já vai letra A. A letra B diz: a teoria dos dois fatores proposta por Herzberg trata da motivação para o trabalho e é também chamada de teoria dos fatores higiênicos e motivacionais ou teoria de higiene e motivação. Pode ser chamada também de teoria bifatorial ou teoria dos dois fatores. C. A teoria das necessidades aprendidas ou adquiridas de McClellan está ligada aos conceitos de aprendizagem. Segundo ele, as necessidades humanas são aprendidas e adquiridas pelas pessoas ao longo de suas vidas e focaliza 3 necessidades básicas: realização, poder e afiliação. Realização tem a ver com a parte profissional, sucesso, tá bom? A afiliação se relaciona com as pessoas, ter amigos, é como se fosse a social, tá? Poder é em mandar nos outros, controlar. D. Uma teoria muito aceita a respeito da motivação é a chamada teoria da expectância ou da instrumentalidade, proposta por Wundt. A teoria da expectância argumenta que a tendência para agir de certa maneira depende da força da expectativa de que a ação possa ser seguida por algum resultado e da atratividade desse resultado para o indivíduo. O que é que ele quer dizer aqui? Que o indivíduo ele vai se esforçar mais se ele tiver expectativa alta de que ele vai conseguir atender suas necessidades, aquilo que para ele tem valor atrativo para ele. Aí ele se esforça mais. Então, tá tudo diretamente relacionado. Se ele tem expectativa que ele fazendo, ele não vai conseguir atingir o que ele quer, o que é importante para ele, ele não faz. Então, ele esforça menor. Então, questãozinha aqui correta. Só que ele quer é incorreta, né? A teoria da hierarquia das necessidades apresentadas por Maslow tem como hipótese básica que em cada pessoa existe uma hierarquia de 5 necessidades humanas: fisiológicas, segurança, sociais, estima e de autorrealização. Verdadeiro. Então, gabarito aqui, letra A. Muito bem. A próxima questão diz assim: a administração visa o alcance de objetivos organizacionais de maneira eficiente e eficaz. E o administrador procura utilizar os recursos organizacionais no sentido de obter eficiência e eficácia, bem como o alto grau de satisfação entre pessoas que fazem o trabalho e o cliente que o recebe. Considerando os aspectos relacionados às organizações e seu ambiente, relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida, assinale a opção correta. Ele fala eficiência e eficácia. Eficiência tem a ver com a utilização de recursos, meios, processos, regras. É a maneira de fazer as coisas. Eficácia tem a ver com os fins, objetivos, metas. A eficácia tem a ver com fazer o que é correto. Então, vamos lá. Fazer corretamente, eficiência. Fazer corretamente. Eficiência. Então, aqui é 1. ênfase nos métodos e procedimentos. Métodos, procedimentos, meios, eficiência. 1. Cumprir os regulamentos internos, seguir regras e normas. Eficiência. 1. Preocupação com os fins, com os resultados, fazer o correto, fazer o que deveria ser feito. Eficácia. 2. Então é 2. Gabarito letra C de casa. Controle é uma função administrativa que envolve o processo de monitoramento das atividades para se ter certeza de que estão sendo realizadas como planejado e corrigir qualquer desvio significativo. Ainda sobre o controle, é correto afirmar que o controle precisa preceder o planejamento? Não. Primeiro vem o planejamento, depois a organização, direção e controle. Tá falso. A primeira etapa do controle deve medir o desempenho real. Pessoal, tanto a CCV como a FGV são bancas que consideram 3 etapas do controle praticamente: obter informações do desempenho atual, comparar e identificar erros e corrigir. Algumas outras bancas, como o resto, eles vão colocar que a primeira etapa é definir objetivos, metas e padrões de controle. Tá certo? Então aqui vai estar perfeito. A letra C diz: o controle é o elo inicial na cadeia funcional da administração. Elo inicial seria o planejamento. O valor da função controle está na relação com a remuneração. Um gerente não deve considerar a observação pessoal como controle. Observação pessoal, indicadores de desempenho, avaliação de desempenho, pesquisa e satisfação de clientes são formas de controle. Então, a questãozinha tá falsa. Gabarito letra B de bola. Fechado? Muito bem. O controle simultâneo é o controle concomitante, controle concorrente. Ele acontece durante a execução. O controle a priori, ele acontece antes da execução. E o controle posterior depois. Então, vamos lá.
O controle simultâneo, que é um dos tipos de controle, ocorre quando? Ocorre antes da atividade real. Se é antes, é controle a priori. O controle simultâneo acontece durante a atividade. Então, aqui é controle a priori. B. É realizada a prevenção de problemas. De novo, controle a priori, que é antes. D. É realizada durante a execução de um trabalho. Aí sim, controle concomitante, controle simultâneo, controle concorrente. Gabarito letra D de dado. É realizado depois da execução, isso é controle posterior ou controle por feedback, tá? Então, gabarito letra D de dado. A próxima questão diz o seguinte: a administração se refere ao processo de fazer com que as coisas sejam executadas com eficiência e eficácia. Identifique a alternativa correta sobre eficiência e eficácia. A. Eficiência significa alcançar meta? Isso é eficácia. Eficiência não é obtida se não houver eficácia. As duas são independentes, apesar de estarem relacionadas. Eu posso ter um e não posso ter outro. Eficácia ocorre quando se utiliza menos recursos, isso é eficiência. Eficiência significa executar a tarefa corretamente? Sim, gabarito. Eficácia se refere ao relacionamento entre entrada e saída de recursos, isso é eficiência. A eficiência tem a ver com a utilização adequada dos recursos sem desperdício. Então, gabarito aqui, letra D de dado. Tá bom? A próxima questão, a última questão, tá? Diz: presta atenção, que ainda vai ter uma revisão aqui de gestão de pessoas, tá? A revisão de gestão de pessoas é outro vídeo que eu gravei e aí eu vou colocar os dois juntos nesse daqui, tá certo? Tô falando uma revisão geral da parte teórica de gestão de pessoas, tá bom? Agora, olha só que interessante aqui. Quando falamos de revisão teórica, eu tô passando um pente fino, tá bom? Agora, presta atenção. Lembre de curtir esta aula aqui, não esqueça, e de se inscrever no canal, porque constantemente a gente tem vídeos gratuitos, tá? Para você receber as notificações, então não esquece. Então vamos lá. O controle organizacional é uma função gerencial componente do processo administrativo. Nestes termos, é correto afirmar que A. O controle é uma função que não tem relacionamento com as demais funções. Está fácil porque todas elas têm relacionamento. Enquanto função administrativa e na perspectiva sistêmica, o controle é uma função de ajustamento que gera retroalimentação para o sistema. Verdade. No controle eu vou identificar erro, vou corrigir e ele serve como aprendizado para retroalimentar o sistema. B de bola. C. Na perspectiva burocrática, o controle não tem enquadramento enquanto função e aí está falso. A burocracia usa como principal controle o controle a priori e o controle concomitante. Na perspectiva das relações humanas, o controle é uma função que, em respeito às pessoas, não tem aplicação no gerenciamento do capital humano. E aí está falso. Eu vou ter o monitorar pessoas, eu vou ter o acompanhamento, eu vou ter avaliar. Está falso. Na perspectiva da abordagem da responsabilidade social, o controle deixa de ser uma função administrativa e se torna uma ferramenta de ética. Ele continua também exercendo uma função administrativa, tá? Pois assegura condições ideais para o comportamento moralmente regrado. Pessoal, que nem tá no teu edital. Então, gabarito aqui, letra B de bola. Fechado? Então, agora vem o comentário da parte de gestão de pessoas para você rever tudo. Tchauzinho! Tudo bem, povo lindo? Bora fazer uma revisão de gestão de pessoas. Essa revisão, ela serve para qualquer concurso que caia essa matéria. A gestão de pessoas, a gestão de materiais, tá? Pode deixar, Lara, vou mandar um beijo, é porque eu tô com o pessoal do ao vivo aqui do Instagram, tá certo? A administração em si, gestão de pessoas, gestão de materiais, ela não tem letra da lei e não tem jurisprudência. Tá? Então, tudo é doutrina. Então, não importa a banca. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Não importa a banca, a doutrina é a mesma. O que é que muda? Por exemplo, CESP cobra mais interpretação. Interpretação da teoria. A FCC era antes copia e cola. Agora ela cobra mais interpretação. Bancas como CCV, IADES, IBFC, AOCP, FGV, FUMARC, essas bancas, elas são mais tradicionais, cobram mais teoria. Então, independentemente de qual a sua banca, você tem que assistir essa revisão agora de gestão de pessoas, tá certo? A gestão de pessoas, ela passou por uma evolução, tá bom? Inicialmente, ela se chamava de relações
industriais. Nessa época, anote aí, pega um papel e a caneta e vá anotando. É como você está assistindo uma aula normal, tá certo? Essa época, que foi de 1900 a 1950, o indivíduo era tratado como um homem que era um operário da máquina. A parte mais importante era a máquina em si. E o indivíduo ele era apenas um como é que eu posso dizer? Apêndice da máquina. Inclusive, foi tema de redação da FCC, tá bom? Então, o indivíduo era visto como se ele era totalmente moldado com a questão de comportamento totalmente previsível e controlável. Só que na década de 40, começaram a surgir as teorias, começaram a crescer as teorias motivacionais, tá? De liderança, motivação. E eles começaram a perceber que o ser humano, ele não é um operário da máquina, ele não é um apêndice da máquina, ele é uma pessoa que tem necessidades. É aí onde vem o teórico de Maslow, por exemplo. Maslow surgiu em 43, na década de 40. Então, os teóricos começaram a explicar as necessidades. E os indivíduos começaram a ser tratados como homem social. Pessoas que interagem de acordo com as regras do grupo, tá? Então, o comportamento do indivíduo era de acordo com as regras do grupo. O grupo interferia mais no comportamento do indivíduo que a própria empresa, tá? Então, se mudou aí de homem econômico para homem social. Na década de 90, começou a surgir a gestão de pessoas. Então, vamos lá. De 1950, eu vou até começar a escrever aqui, tá? De 1900 até 1950, deixa eu procurar aqui uma caneta. De 1900 até 1950, se chamava relações industriais. O indivíduo era visto como um homem econômico. Aqui se preocupavam muito com a tarefa, a produtividade, especialização. Se dizia exatamente o que o funcionário tinha que fazer. A organização informal, que você estuda lá em administração geral, relações de amizade, inimizade, conflitos, é totalmente ignorada, tá? Em 1950 a 1990, surge a área chamada de administração de recursos humanos, que começa a enxergar o indivíduo como um homem social. Homem social que tem necessidades e que o comportamento dele tem mais interferência das regras do grupo que das regras da empresa. Só que na década de 90, surgiu a gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela começa a enxergar e ela diz, mas peraí, tudo bem, as pessoas têm necessidades, mas a administração de recursos humanos tratava todo mundo igual. Inclusive foi questãozinha agora de domingo de um concurso. Eu não posso dizer que hoje em dia eu tenho que padronizar a motivação, eu tenho que padronizar a maneira de trabalhar. Não. As pessoas têm necessidades diferentes. E aí a gestão de pessoas, a partir da década de 90, disse, as pessoas são seres humanos. Você fala, Giovana, só a partir da década de 90 que as pessoas eram consideradas seres humanos? Sabe por quê? Até então, eram operários da máquina, eram recursos, como recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. Pessoal, não vamos muito longe, tá? Até pouco tempo a gente tinha escravidão. Até pouco tempo, uma doméstica tinha que trabalhar 16 horas por dia, 12 horas por dia. E quando começou a ganhar o direito de ganhar hora extra e sair 5 horas da tarde para casa, rapaz, foi um reboliço. Então eles queriam escravos nas suas casas, concorda? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, tá certo? Então as pessoas começaram a ser tratadas como seres humanos. Eles começaram a perceber que as pessoas são diferentes. E por serem diferentes, elas têm necessidades diferentes, tá? Essas necessidades diferentes faz com que o gestor tenha que se adequar aos diferentes funcionários. Tudo que eu tô falando aqui é de questão, tá certo? Um beijão, Biele Araújo. Tudo que eu tô falando aqui é de questões, tá bom? Quando eu preparo um curso,
E hoje só existem 2 cursos atualizados, que é o Administração em 10 Semanas e o Administração para Administradores, que inclusive está em lançamento, tá? Você não tem noção. O curso, pessoal, ele é vitalício. A pessoa compra uma vez e fica disponível para sempre. As pessoas que compraram antes, por exemplo, digamos que eu estou lançando uma nova turma. Nessa nova turma, eu incluí um módulo de raciocínio lógico, tá? De bônus, de professores parceiros. E ainda tem uma apostila completa de informática com Rafael Araújo, uma apostila completa de direito constitucional com a Malu Aragão, tem uma apostila, tem mais de 1000 questões comentadas minhas em PDF, ou seja, as pessoas da turma anterior que não tinham esse bônus ganharam. Isso significa que você vai ter uma mentoria comigo para sempre, enquanto você precisar. Nem quero que seja para sempre, porque eu quero que você aprove, tá certo? O Carlos que vai fazer a matrícula dele hoje. Beijo, Adriane, tá certo? Então, ó, o curso ele é vitalício, tá certo? E ele é atualizado o tempo todo. Ó, a Patrícia é nossa aluna, a Patrícia diz que é o melhor curso de administração da vida. Pessoal, não existe nada igual. Por exemplo, saiu o edital da EBSER, tá? E muita gente vai fazer. Coloquei de bônus e não tinha prometido um módulo de questões da IBFC. Tá certo? Então, observe que é uma coisa que eu quero realmente resultado, tá? Além disso, tem um curso de redação, aí incluso com Eli Castro. A gente tem, já falei de raciocínio, a gente tem um módulo de como desenvolver o foco, como desenvolver a disciplina do método resiliência. A gente tem um módulo de planejamento de estudos com Camila Montenegro, que aprovou em 7 concursos federais. Então, é um baita de um curso. E se eu te dizer que a Administração em 10 Semanas, ele é apenas 12 de R$19, ou 197 à vista. Isso é o valor agora do Black Week, tá certo? E o Administração para Administradores, R$297 à vista, ou 12 de R$29. Tá certo? A Betina também é nossa aluna, tá? Ah, tem uma apostila de AFO. É verdade, incluí também, semana retrasada, uma apostila de AFO. Então, o tempo todo, ó, a Patrícia toda semana tem novidade, verdade. Consegui fechar com o professor Leandro Ravielli e ele me disponibilizou a apostila de AFO. Disponibilizei aí gratuita também na plataforma. Ou seja, eu vou o tempo todo atrás de parceiros para conseguir mais e mais bônus. Pessoal, só de bônus, antes de conseguir essas apostilas, essas coisas, tava R$700 de bônus. Eu acho que agora passou dos R$800 de bônus. Tá certo? E o melhor, o curso é vitalício. Então, se você quer se matricular, vá lá na minha link do bio, tá certo? Clique naquele linkzinho azul, onde diz assim, Giovana Carranza, apaixonada pela vida. Clique nesse link e faça a sua matrícula agora. Porque a matrícula, ela é por tempo limitado. É só até segunda-feira agora, ou até acabarem as vagas. E o ano que vem, cada curso vai aumentar R$100. Então, ou você corre, tá bom? Então, vamos continuar. Então, essa é a evolução da gestão de pessoas. Surgiu uma quarta etapa, que é a gestão por competência, tá? Ele diz, ó, eu quero gerir as competências do indivíduo, porque as competências humanas são divididas em 3 conhecimentos, habilidades e atitudes. O conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Então, por exemplo, eu posso recrutar um funcionário que ele sabe a teoria, que é o conhecimento, tem a habilidade, mas por alguma situação ele não quer. Não tem a atitude, ou por traumas passados de empresas, porque todas as empresas que ele trabalhou eram horríveis, tá certo? Ou por outras situações. Então, eu como gestora, eu vou suprir a necessidade da atitude. Eu não preciso desenvolver tudo. Então, ter conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu vou suprir a atitude. Digamos que outro funcionário tem habilidade e atitude, mas não tem conhecimento. Eu desenvolvo conhecimento. E assim vai. Então, eu sempre vou suprindo as necessidades do meu funcionário. E aí vem a gestão por competências. Tá certo? Dentro de uma empresa, a gente tem várias competências. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Na gestão por competência, eu tenho várias. Por exemplo, eu tenho as competências essenciais. As competências essenciais estão relacionadas com a imagem da organização. Ela é difícil, assim como as competências humanas, ela é difícil de ser
copiada, tá certo? Deixa eu tirar aqui o teclado. Ela é mais difícil de ser copiada. Por quê? Está relacionado com a imagem, não se constrói da noite para o dia. Está relacionado com a essência do indivíduo. Por exemplo, claro, nem todo mundo gosta de mim, tá certo? Mas será que é da noite para o dia que eu vou construir imagens, tá? Será que é da noite para o dia que eu vou construir a percepção que as pessoas têm, o conhecimento que eu tenho sobre a administração? Não. E ela é difícil de copiar. Então, essas competências essenciais. Mas as empresas têm também as competências de gestão. Nas competências de gestão, eu vou aprender a planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu gerindo corretamente, eu vou conseguir a eficiência. Eu vou conseguir a eficácia. Tá certo? Observe só, preste atenção. Preste atenção aqui. Você já viu empresas que vivem lotadas de clientes, mas elas fecham? Elas quebram? Vocês já viram isso? Isso é por várias razões. Porque não tem competência de gestão. Não sabem administrar. Você conhece pessoas que ganham muito dinheiro, mas vivem endividadas? Por quê? Não tem competência de gestão. Então não basta eu saber administração. Não basta ter uma imagem positiva. Eu tenho que saber administrar o meu tempo. Administrar os recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos e estruturais. Isso é competência de gestão. Fechado? A gente vai ter as competências individuais, que podem ser chamadas de competências pessoais, competências humanas, e aí elas se dividem em três: conhecimento, habilidade e atitude. E como eu falei, o conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. E a gente vai ter também as competências organizacionais, que é a capacidade da empresa de inovar, de integrar os departamentos, de conseguir fazer parcerias, alianças, que é o que eu faço o tempo todo com meus alunos da administração há 10 semanas, é administração para administradores. Então, o tempo todo eu vou atrás de parcerias com novos professores, com novos clientes, tá certo? Os clientes é porque eu tenho uma agência de marca digital, tá? Mas assim, com novos professores, para que você sempre possa ter mais e mais e mais. Por exemplo, eu estou fechando com o Rafa. Vixe, eu já vou falar, Estou fechando com o professor de informática, você vai ter um módulo depois de informática, que vai ser incluído no ano que vem. Tem noção? Pessoal, daqui a pouco tu vai comprar um curso de administração e tu recebe tudo o resto, tá certo? Mas, é a última turma do ano e o ano que vem, a administração em 10 semanas vai custar 397 e o administração para administradores vai custar 497. Então, ou você corre agora, ou vai ficar de fora. Tá certo? Muito bem. Então, essas são as competências organizacionais. Ficou claro? Muito bem. Então, hoje a tendência é a gestão por competências. E quais são as etapas para fazer o mapeamento de competências? Minha letra é horrível, povo, nesses tablets aqui. Mapeamento de competências. Bom, o mapeamento de competências, a empresa vai identificar, a De Paula que está dizendo no live do Instagram que foi a melhor compra da vida dela. Pessoal, incrível, viu? Tanta gente dizendo que foi o melhor investimento da vida, o melhor curso. Eu fiquei admirada, viu? Superou a minha expectativa. Eu sabia que o curso era bom, mas os alunos estão dizendo que é maravilhoso. Tá certo? Então, vamos lá. Mapeamento de competência. Como a empresa tem competências organizacionais, competências de gestão, competências individuais, competências essenciais, ela precisa mapear o que é que ela tem e o que é que ela não tem. Por quê? Porque a partir daí, ela vai fazer um planejamento estratégico de recursos humanos. Giovana, planejamento estratégico de recursos humanos? Sim, tá? O planejamento estratégico de recursos humanos é porque para que a empresa possa ter resultados, ela precisa estabelecer quais são os funcionários e quais são as competências que ela tem que ter para alcançar os objetivos, as metas, para alcançar a visão e cumprir com a missão que foi definida lá no planejamento estratégico da empresa, que a gente vê em administração geral, tá? A gente tem, olha isso aqui, que é questão de prova, presta atenção. Planejamento estratégico isolado.
o planejamento estratégico é feito da empresa e o planejamento estratégico de recursos humanos depois, isolados. Planejamento estratégico de RH adaptado. Se faz o planejamento estratégico da empresa e o planejamento estratégico de recursos humanos se adapta ao que existe. E o planejamento estratégico de recursos humanos integrado se elabora o planejamento estratégico concomitantemente com o planejamento de RH estratégico. E ele é integrado. Mas para isso, eu preciso fazer o diagnóstico, tá? Todo planejamento eu tenho que analisar a minha situação atual, como eu estou. Então, eu vou identificar na primeira etapa, identificar missão, visão, valores. Cuidado! Eu não vou no mapeamento de competências e definir missão, visão e valores. Quem faz isso é o planejamento estratégico, apenas identificar. Digamos que eu seja uma gestora de RH. Aí eu chego lá na empresa e digo, e aí, pessoal, qual é a missão da empresa? Qual é a visão? Quais são os valores? E eu identifico também objetivos e metas. Então, não é definir, é identificar. Ficou claro? Você que está no YouTube, lembre de se inscrever no canal e dar curtida nesta aula aqui, tá certo? Porque quanto mais curtidas eu tenho no meu canal do YouTube, mais eu me empolgo para postar mais conteúdo gratuito para você. Mas isso só funcionará se você curtir e se inscrever no canal. Então, corre, tá certo? Então, a primeira etapa é identificar missão, visão, valores, objetivos e metas. Depois, eu vou analisar o que preciso. Eu definir o que eu preciso. Por exemplo, eu quero me tornar servidora pública, digamos. O que eu preciso me tornar servidora pública? Você tem que fazer esse pensamento. Ah, eu tenho que saber direito administrativo, eu tenho que saber direito constitucional, eu tenho que saber direito não sei o quanto. Então, você vai identificar o que é que você precisa. Então, quais são as competências necessárias? O que é que eu preciso? Competências necessárias. Depois que você identificar as competências necessárias, na terceira etapa, você vai identificar as competências existentes. Então, vamos lá. Eu preciso, estou imaginando aqui você como querendo se tornar servidora. Eu preciso de direito constitucional, direito administrativo, eu preciso de português, de informática, de disciplina, de foco, de inteligência emocional. Pronto, eu preciso disso. O que é que eu tenho? Tá? Quais são as competências existentes? Para que eu faço isso? Para poder comparar. Aí eu vou comparar as competências necessárias com as competências existentes. Para quê? Para identificar lacunas. Aí cai na sua prova para identificar gap. E sabe o quê? O aluno me diz, meu Deus do céu, o que é gap? Gap é vazio, é lacuna, é o que eu não tenho. Então, eu preciso identificar. Digamos, estou inventando. Eu sei português, eu sei informática, eu sei raciocínio lógico. Mas eu não tenho inteligência emocional, eu não tenho foco, não tenho disciplina. Então, você vai identificar o que você não tem. É o gap, é a lacuna, é a falha. A partir daí, aí vem a sexta etapa, você vai elaborar um programa de desenvolvimento de competências. Aí cai a prova assim, qual é o resultado de um mapeamento de competências? Resposta, programa de desenvolvimento de competência. É como se fosse um programa de treinamento, tá? É como se fosse um programa de treinamento. Só que é algo mais abrangente, porque existem competências que eu desenvolvo no curto prazo e existem competências que eu desenvolvo no médio e no longo prazo. Então, a gestão por competência, tá certo? Que é o que a gente está falando justamente hoje. Ela é eu vou gerir, planejar, organizar, dirigir e controlar as competências organizacionais, as competências individuais. O plano de desenvolvimento de competências, ele pode ser feito a partir de 3 coisas, tá certo? Isso aqui vive caindo em prova, então você preste atenção, tá? Vive caindo em prova. Uma estratégia, treinar funcionário, tá? Então, como é que eu posso desenvolver competências? Deixa eu apagar aqui, vou colocar aqui na minha lousa. Como é que eu posso desenvolver competências? Existem 3 estratégias.
tá? Eu posso fazer um treinamento de funcionário, treinar os funcionários que eu já tenho, certo? Eu posso fazer um recrutamento externo, eu contrato alguém de fora, ou eu posso fazer parcerias e alianças estratégicas, tá certo? Parcerias e alianças estratégicas. Então, existem 3 estratégias aqui, tá certo? Qual seria a diferença do planejamento para o mapeamento? O mapeamento, o nome já está dizendo, é mapear. Quando eu vou mapear uma cidade, eu vou definir onde estão as praças, as avenidas, as ruas. Quando eu vou mapear competência, eu vou identificar o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, como é que eu vou corrigir. São ferramentas diferentes. O planejamento, ele define objetivos, metas e define as ações para alcançar esses objetivos e metas. No mapeamento de competência, eu não defino o objetivo já foi definido no planejamento. Eu apenas vejo quais são os objetivos, vejo o que é que eu preciso, o que é que eu tenho de competência, aliás, o que é que eu preciso, depois o que é que eu tenho e comparo para identificar lacunas, para identificar gaps. E a partir daí eu faço um programa de desenvolvimento de competência, que pode ser ou treino os funcionários que eu tenho, ou eu faço um recrutamento externo, ou eu simplesmente faço parcerias e alianças, que é o que eu contrato uma empresa que saiba fazer. Por exemplo, eu vendo móveis. Ah, mas eu preciso entregar. Eu contrato uma empresa para entregar os móveis. Fechado? Ok. Bom, a gente vai ter competências emergentes. Pessoal, isso aqui é interpretação. Não, mapear não é tipo de controle, não. Tá certo? Eu expliquei há pouco tempo. Então, ó, eu posso ter competências emergentes. São aquelas competências que estão cada vez mais sendo exigidas pelo mercado. É uma tendência. Por exemplo, hoje eu tenho uma empresa de lançamento de produtos digitais, tá certo? De marketing digital. É uma tendência. Uma empresa que não tenha marketing digital hoje em dia, meu amor, papoca no mercado. Quando eu era adolescente, se dizia assim, quem não está nas páginas amarelas da Listel não existe. Hoje em dia, assim, quem não está nas redes sociais não existe. Não, tá certo? Então, observe que as competências emergentes é aquilo que cada vez mais se está exigindo. Pode cair também na prova que diga, é uma competência que futuramente vai ser exigida. Então, cada vez está sendo mais exigida ou futuramente. Tá claro? Competência permanente. O nome já está dizendo. É uma competência que sempre precisa. Por exemplo, eu sou professora. Qual é a competência permanente? Didática. Precisa sempre ter didática. Não importa se vai ser daqui a 20 anos ou a 10 anos, eu sempre vou precisar de didática. É uma competência permanente. Competência transitória é uma competência que é necessária por um período específico. Ou porque há uma crise ou alguma mudança muito brusca, é uma competência transitória, tá certo? Competência declinante, que cada vez mais se exige menos. Por exemplo, muitas pessoas na minha adolescência, elas terminavam fazendo curso de datilografia. Eu não sei porque eu não fiz. Mas é uma competência que está sendo cada vez mais exigida nas empresas? Não, antigamente sim. Então é uma competência declinante. Então, competência emergente, cada vez mais as pessoas estão querendo mais, ou é uma tendência do mercado. Competência permanente, tá? Ou competência fixa, ou competência perene, tá certo? Ela é necessária sempre. Competência declinante, cada vez eu preciso menos. E competência transitória ou temporária, eu vou precisar apenas por um período específico. Tá certo? Deixa eu dar uma dica para vocês. Muitas vezes o aluno diz assim, professora, vai ter aula para isso? Pessoal, é impossível eu conseguir preparar uma aula para todos os concursos que existem no Brasil, tá? É impossível, é humanamente impossível. Então, se é uma aula de gestão de pessoas, ela serve para qualquer concurso que caia a gestão de pessoas, tá certo? Principalmente se é uma aula teórica, tá bom? Se é uma aula de gestão, administração geral, ela serve para qualquer pessoa que vai fazer um concurso que caia administração geral, tá certo? Porque às vezes eu vejo que você perde a oportunidade de assistir uma aula maravilhosa porque você acha que não está direcionada para você. Pessoal,
Eu não sei direito, mas a disciplina de direito, mas em administração funciona assim. Então você pode assistir. O que você não pode você faz um concurso de administrador e aí você assiste aula de nível médio. Aí não dá. Agora, se você vai fazer concurso para nível médio ou nível superior, qualquer área de formação, aí sim você pode assistir as mesmas aulas. Mas para administrador é diferente. Para administrador, são questões diferentes, o nível é diferente e o conteúdo é muito maior. Tá claro? Então, esta aula que eu estou dando agora, ela vai servir para qualquer concurso que caia a administração. Fechadíssimo? Tá claro? Então, ó, muito bem. Bom, então isso aqui é gestão por competências. O que mais a gente tem? Na gestão de pessoas, a gente tem vários processos. A gente vai ter processo de agregar pessoas, tá? Peraí que tá muito feio. Eu vou escrever, tá? Com computador. Isso é chique. Isso é chique. Tá certo? Então, vamos lá. O que é que a gente vai ter? Dentro dos processos de gestão de pessoas, presta atenção. Muito mais rápido. Dentro dos processos de gestão de pessoas, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter o processo de agregar pessoas. O processo de agregar pessoas, ele é composto por duas etapas. Inclusive, dois processos. Recrutamento e seleção. No recrutamento, eu vou atrair. O recrutamento eu tô bebendo chá. Eu tô bebendo chá a desinchar, tá? Pessoal, tudo bem, eu vou ser sincera com vocês. Eu vou revelar uma coisa. Eu não tenho 26 anos. Eu sei que vocês acreditam que eu tenho 26 anos, tá? Eu sei que vocês acreditam, mas eu não tenho 26 anos, por incrível que pareça. Eu tenho anos. Vocês têm noção? E aí, quando a gente chega nessa idade, pessoal, é incrível como a gente retém líquido. Pessoal, a gente retém líquido demais. Eu me peso na segunda, que eu passei o fim de semana comendo e bebendo, né? E a alimentação toda doida. E me peso na terça. A de Paula sabia que era 27, ó. E eu me peso na terça. Pessoal, são 3 quilos de diferença. É muita coisa. Aí eu tô bebendo chá a desinchar, tá? Pra deixar de reter. É diurético, tá certo? É bonzinho. Então, olha só. Recrutamento, aluno. Eu não tenho 26. Perdeu a oportunidade. Se você não viu, meu amor, perdeu a 41, meu zóio. Viu? Hélio Fábia Barros. 41, meu zóio. Então, presta atenção. O recrutamento é uma atividade convidativa. Venha trabalhar conosco. Quanto mais pessoas o recrutamento conseguir atrair, melhor. Questão de prova. Por quê? Porque na hora da seleção eu vou poder escolher. Tá claro? Bom, quais são os 3 tipos de recrutamento? Aliás, para poder fazer o recrutamento, eu tenho que fazer o desenho de cargo. Então, eu vou ter que fazer aqui o planejamento do recrutamento. Planejamento de recrutamento. No planejamento de recrutamento, eu vou ter 3 atividades. Olha que interessante. 1, pesquisa interna, que eu vou ver dentro da empresa o que é que eu preciso, tá certo? Eu vou ter pesquisa externa, eu vou ver o que é que o mercado me oferece. Aí a aluna tá dizendo que, besteira, mulher, eu tenho 42. Parabéns pra ti que eu tenho 42, eu não tenho mais. Tá certo? Então, pesquisa externa que eu vou ver. Eu vou ver o que é que o mercado oferece. E eu vou ter aqui, vou escolher qual é a técnica de recrutamento. Técnica de recrutamento a aplicar. E aí eu posso usar jornal, revista. Vantagem do jornal é ter maior credibilidade.
tá certo? Revistas especializadas. Eu posso usar o recrutamento online. Eu posso usar uma placa na parede. Pessoal, eu posso até indicar, tá? Posso até indicar, tá certo? Eu posso ter indicação no recrutamento, eu não posso ter indicação na seleção, tá certo? Pois bem, aí eu fiz o meu planejamento do meu recrutamento. Na minha pesquisa interna, eu vou fazer algo chamado de desenho de cargo. No desenho do cargo eu tenho duas atividades. Eu vou ter descrição e análise, que é uma revisão, tá certo? Análise de cargo, tá certo? Na descrição, eu vou definir o que é que o indivíduo vai fazer. Quais são as atividades, as tarefas, as responsabilidades, quais são as funções, ele vai ser chefe de quem, quais são as condições de trabalho. Já na análise do cargo, eu vou definir os requisitos, tá? Qual é o perfil que o indivíduo tem que ter, quais são os conhecimentos, quais são as habilidades, quais são as atitudes que o indivíduo tem que ter. Fechado? Então pronto. Eu fiz aqui o meu planejamento do meu recrutamento. Quais são os 3 tipos de recrutamento? Vamos lá. Tipos de recrutamento. A gente vai ter o interno, que é quando eu permito que só as pessoas de dentro da empresa se candidatem. O externo e o misto, tá? Falando de gestão de pessoas, eu vou lançar já o meu livro de gestão de pessoas, tá certo? Os alunos pediram tanto que eu vou lançar, tá certo? Então, ó, recrutamento interno, eu permito que só as pessoas de dentro da empresa se candidatem ao cargo. Vantagem, ele é mais barato, tá certo? Ele é mais confiável, porque eu já conheço o funcionário. Ele motiva e estimula o desenvolvimento do profissional, porque ele percebe que ele pode crescer dentro da empresa. O recrutamento externo, quando eu permito que apenas as pessoas de fora da empresa se candidatem ao cargo. Ele traz ideias novas, experiências novas, ele permite uma renovação da cultura. Enquanto o interno, ele permite uma manutenção da cultura. O interno é ideal para situações estáveis e o externo é ideal para as situações mais dinâmicas. Algumas empresas optam. Obrigado, Kelson. Olha, caiu. Desceu. Apertei o botãozinho. Ai, menino! Algumas empresas optam pelo recrutamento misto. Por quê? Porque o recrutamento misto permite tanto que as pessoas de dentro da empresa, como as pessoas de fora da empresa se candidatem ao cargo. Fechadíssimo? Muito bem. Depois, passou o recrutamento, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a seleção. Na seleção, eu vou comparar o perfil do candidato que eu preciso com os currículos, com as informações, com as entrevistas dos candidatos. Tá certo? Então, na seleção é um processo de comparação e decisão. O recrutamento é um processo de atração. A gente vai ter a entrevista estruturada, que eu vou estabelecer quais são as perguntas que eu vou obter. A entrevista diretiva, que eu estabeleço quais são as informações que eu desejo. A entrevista não diretiva ou aleatória, não fiz planejamento, de acordo com o que vai vindo, eu vou obtendo informação. E é de descrição comportamental, onde eu vou definir, tá certo? Onde eu vou colocar o indivíduo em determinada situação e vou perguntar como é que ele atuaria, tá bom? Muito bem. A gente vai ter 3 modelos de processo decisório, tá certo? O modelo colocação é quando eu tenho uma vaga e um candidato. Só tem tu, vai tu mesmo. Modelo seleção, olha que coincidência. Temos 3 modelos de processo decisório de seleção. Um se chama colocação, porque é uma vaga e um candidato. Seleção, repetitivo, uma vaga, vários candidatos. E classificação, que é que geralmente o concurso usa várias vagas e vários candidatos. Tá certo? Dentro do que é a seleção, ela começa, o recrutamento termina e a seleção começa quando o indivíduo ele entrega o currículo ou a ficha de inscrição, tá certo? E presta atenção aqui na vida. Quando falamos de
seleção e recrutamento, ele é extremamente importante. Por quê? Quando a rotatividade da empresa é alta, rotatividade é a relação de contratação e demissão de funcionário. Quando a rotatividade é alta, porque o funcionário é demitido pela empresa, é porque está tendo falha no recrutamento e seleção. Não estão contratando adequadamente. Agora, quando está tendo a rotatividade alta, porque o funcionário pede para sair, ou porque a empresa não é boa, ou porque o tipo de trabalho não é bom, ou porque a empresa não está conseguindo segurar os seus candidatos. Tá certo? Bom, depois do processo de agregar, eu vou ter, deixa eu processo de agregar, né? Eu coloquei agrega, não, processo de agregar. Depois do processo de agregar, eu vou ter o quê? Eu vou ter o processo de aplicar pessoas. E aí quero te mostrar uma coisa. Pegadinha, me responda aí. A avaliação de desempenho, em qual processo está? Processo de agregar, aplicar, monitorar, recompensar ou manter? Me diga aí. A avaliação de desempenho está no processo de agregar, aplicar, monitorar, recompensar ou manter? Em qual processo você acha que a avaliação de desempenho está? Me diga aí. Tá? Me diga aí. Lembra de dar curtida e se inscrever no meu canal. Presta atenção na vida, tá? Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, você tá... A Cassias diz que é no processo de aplicar. Quem mais? A de Paula diz que é monitorar. Quem mais? Padilha, Hugo, estão dizendo que é monitorar. A Amanda tá falando manter a motivação. Monitorar. Pessoal, é no processo de aplicar. Oi, professor Felipe, professor de português maravilhoso. Vamos já começar a nossa parceria, viu? Pode deixar, tá? Preste atenção aqui, povo lindo. O processo de agregar é recrutamento e seleção. O processo de aplicar é a avaliação de desempenho. Porque de acordo com o desempenho do indivíduo, eu vou aplicando. Eu sei que monitorar, mensurar, avaliar é controlar. Só que isso é em administração geral. Olha que pegadinha. Por isso que você precisa saber a diferença, tá? Entre as matérias. Por isso que a administração é uma loucura só. Porque a gestão de pessoas diz uma coisa, a gestão de processo diz outra, a administração geral diz outra. Tá certo? Então preste atenção. A avaliação de desempenho no processo de aplicar. Monitorar. A Marli diz que minhas aulas estão fazendo efeito. Monitorar é o sistema de informação gerencial. Eu vou monitorar, eu vou acompanhar os meus funcionários a partir de informações que podem vir da avaliação de desempenho. Só que a avaliação de desempenho é outro processo. Olha que interessante, né? Então, o processo de aplicar avaliação de desempenho. Processo de recompensar, remunerar. Processo de manter motivação e liderança. E o monitorar é o sistema de informação gerencial. Tá claro? Então, no processo de aplicar, cadê? No processo de aplicar, eu vou ter que ter dois conceitos: empregabilidade e empresarialidade. Empregabilidade é um conjunto de competências que o indivíduo tem que ter para obter e manter o seu emprego. Empresarialidade é um conjunto de características que a empresa tem que ter para identificar, é a capacidade que a empresa tem que ter de identificar as competências do indivíduo e obter vantagens. Quando eu falo obter vantagens, não no sentido de passar por cima, tá certo? Mas sim no sentido de segurar e ter bom resultado. Então, vou repetir porque estão pedindo. Processo de agregar, recrutamento e seleção. Processo de aplicar, avaliação de desempenho. Processo de desenvolver pessoas. A gente vai ter treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento organizacional. A gente vai ter processo de manter pessoas. Tem a parte de retenção das pessoas através da motivação e liderança, tá? Processo de recompensar, remunerar. Processo de monitorar, sistema de informação gerencial. Isso mesmo, Padilha.
A empresa tem que ter capacidade de aproveitar as competências do funcionário para ser competitiva. É isso mesmo. Então, no processo de aplicar, o que eu vou ter? Eu vou ter a avaliação de desempenho. E o que você precisa rever na avaliação de desempenho? Quais são os objetivos? Objetivo: promover o indivíduo bem avaliado. Objetivo: adequar o indivíduo ao cargo, dar um bônus, uma recompensa, identificar a necessidade de treinamento. Punição não é objetivo da avaliação de desempenho, mas pode ser uma estratégia de medida disciplinar para corrigir, mas não é objetivo. Tá claro? Então a gente vai ter aqui o processo de aplicar pessoas, que é a avaliação de desempenho. Você tem que saber quais são os métodos de avaliação de desempenho, tá? O que é que mais cai em concurso? Escala gráfica, tá certo? 360 graus e pesquisa de campo, tá? São os que mais caem, não significa que os outros não caem. Tá certo? A escala gráfica, ela vai estabelecer uma grade de avaliação. Vai ter fatores de avaliação e você vai atribuir uma nota, tá certo? Ela é fácil de aplicar, simples de elaborar, só que ela é extremamente subjetiva, tá? Pesquisa de campo é uma entrevista feita ao supervisor do funcionário. Por isso que o especialista que está fazendo a entrevista não tem relação com o funcionário em si. Tá bom? Mas ela é bem completa, porque além de avaliar as competências do indivíduo, permite fazer uma programação do desenvolvimento, como vai corrigir. Incidentes críticos só avaliam os extremos, não toma em consideração comportamentos intermediários. Comparação binária ou comparação aos pares, compara um indivíduo com o outro. Ela não é suficiente. Por quê? Porque o fato do João ser melhor que a Maria não significa que o João é bom e nem significa que a Maria é ruim. Apenas que um é melhor que o outro. Tá certo? Aqui cai muito a 360 graus. Está sendo muito utilizada pelas instituições públicas e permite uma visão genérica. E permite reduzir a subjetividade. Por quê? Porque são várias pessoas avaliando o mesmo indivíduo. Tá claro? Muito bem. A gente vai ter também o processo de desenvolver pessoas, que ele é composto por 3 atividades. A gente vai ter treinamento de pessoas, desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento organizacional. O treinamento de pessoas é um programa de curto prazo que prepara o indivíduo para o cargo. O desenvolvimento de pessoas é um programa de médio prazo que prepara o indivíduo para a carreira. Vale, me deu um branco. E o desenvolvimento organizacional é uma mudança planejada de longo prazo que permite à empresa inovar e ter competitividade. Tá certo? Lembrando que eu só estou aqui, ó, revisando, pelo amor de Deus, né? Nos cursos a gente vê muito mais aprofundado. Isso aqui é uma revisão pré-prova. Tá certo? Muito bem. Então, lembrando que o Administração em 10 semanas e o Administração para Administradores está no lançamento esta semana. As vagas já vão encerrar, é a última turma do ano, tá certo? É a última turma do ano e o ano que vem vai aumentar. Então, se você tiver interesse, é um curso vitalício, onde você nunca mais vai se preocupar com essa matéria. E ela é cheia de bônus, apostila de informática, apostila de direito constitucional, apostila de administração financeira orçamentária, além das coisas de administração, tá certo? Tá? Além das coisas de administração, você vai ter um módulo de redação, um módulo de raciocínio lógico, um módulo de planejamento de estudos, um módulo de como ter foco e disciplina, ou seja, é um curso completíssimo. É só você ver, tá certo? É só você ver como é o depoimento dos alunos. Pessoal, é incrível. Os alunos são, inclusive no link que tá lá na minha página de venda, no meu perfil do bio, você vai ver os depoimentos. É incrível, é assim, a gente fica muito, muito feliz. Tá certo? Então, aí temos o processo de desenvolver. Aí a gente vai ter também o processo de monitorar, onde eu preciso ter um sistema de informação gerencial para acompanhar o funcionário. Processo de manter, que está relacionado com motivação e liderança, tá certo? A motivação, ela é a força propulsora do comportamento, tá? Ela vai dar direção, intensidade, sentido e persistência. As teorias motivacionais, elas se dividem em 2. Teorias de conteúdo, o que motiva o indivíduo, e teorias de processo, como a motivação acontece.
As teorias de conteúdo são 5. Decore essas e o resto... Não, matemática financeira não. Tem um módulo de raciocínio lógico, tá? E é um curso de administração. Isso aí é bônus, tá? Então, olha só. As teorias de conteúdo são 5. Decore essas e o resto é de processo. Maslow, que estabelece uma hierarquia das necessidades, onde essa hierarquia é da base para o topo, necessidades fisiológicas, segurança, sociais, estima e autorrealização. David McClelland, que também fala de hierarquia, mas hierarquia de cada indivíduo vão sendo adquiridas, necessidade de poder, afiliação e realização. Clayton Alderfer, necessidades existenciais, relacionamento e crescimento. Frederick Hesbeck, fatores higiênicos e motivacionais. Os higiênicos não motivam, apenas previnem a insatisfação. Salário, benefícios, relacionamento com colegas. E os motivacionais, esse sim deixa o indivíduo satisfeito e motivado. É a identificação com o trabalho, são desafios, responsabilidades, tá certo? Esse é Frederick Hesbeck. E temos Douglas McGregor, que fala da teoria X e Y. X é necessário uma gestão mais tradicional porque o indivíduo é visto como incompetente, indolente e odeia trabalhar. O Y é tudo de bom. Pode ser ter uma gestão mais tranquila, mais democrática, porque trabalhar para ele é tão normal quanto comer, dormir e respirar. Tá certo? Então, perfeito. Temos aí as 5 de conteúdo. E as 5 de processo, quais são? A gente vai ter Victor Vroom, teoria da expectância, Skinner, teoria do reforço, teoria da equidade, que é a tendência da gente comparar a nossa recompensa com esforço, com a recompensa e o esforço do outro. Teoria, eu falei Skinner, já falei equidade. Victor Vroom, teoria da autoeficácia, que é a percepção que a gente tem que a gente é capaz e inteligente. Tá certo? Então, quando a gente estuda motivação, liderança, direção, tem que saber essas teorias, no mínimo, tá? Aí, você precisa saber dos 3 grupos de liderança. O primeiro grupo era o grupo da teoria dos traços da personalidade, que definia que existiam traços e características físicas, sociais, comportamentais para o indivíduo ser líder. Hoje sabe-se que não. O segundo grupo é uma abordagem comportamental. Ela fala, tá certo? Ela fala que a liderança é devido ao comportamento do indivíduo e não devido à personalidade. E aí existem os mais comuns, estilo autocrático, democrático e liberal. Obrigado, Carlos. Carlos está dizendo que eu não dou uma aula, eu dou um show, tá? Autocrático, democrático e liberal, tá bom? E aí você vai ter que estudar também Blake e Moulton, tá? A teoria do grade gerencial. O autocrático é aquele que não permite participação do funcionário, só ele toma as decisões. Democrático, ele pode até permitir que os funcionários tomem a decisão, mas ele está orientando, ele está presente, tá? O liberal não, nem se preocupa pela pessoa, nem se preocupa pelo funcionário. E temos o terceiro grupo, que é a liderança situacional, que afirma que não há uma única maneira de administrar. Vai depender do líder, do liderado e da situação. Tá certo? Para quem está assistindo agora, neste momento no Instagram, esta aula vai estar disponível hoje, tá? No YouTube mais tarde. Tá certo? Então, ficou claro até aí? Ok. Pessoal, o processo de recompensar pessoas não cai quase. Por quê? Por quê? Porque bate de frente o conceito com o direito administrativo. A Lei 8.112, a nomenclatura de salário, benefício, bate de frente toda muita polêmica, então as bancas procuram fugir, tá certo? Então, gestão de pessoas é complexo sim, acabei de fazer uma revisão, tá? Mas você tem que fazer, não tem isso, tá? Então, quem já me perguntou aqui, várias vezes aqui, eu vou explicar. Como é que funciona o administração em 10 semanas de administração para administradores? Depois de tantos anos dando aula para administração, eu achava um absurdo a pessoa ter que assistir 10 vezes o meu curso para poder se dar bem em administração. Porque você sabe, é uma matéria extremamente subjetiva, é uma matéria que tem muitos teóricos, é um mundo, tá? As bancas usam livros. Pessoal, eu resolvi uma questão de administrador de 2019 e o livro era 62. Pessoal, isso é desumano, tá certo? Isso é desumano ter um livro de 62 para uma questão de 2019. Então, eu passei muito tempo, passei na verdade 2 anos pesquisando sobre técnica de estudo, aprendizado acelerado, técnicas de memorização. E eu desenvolvi um método único. Esse método é meu,
tá certo? Administração em 10 semanas. Como é que ele funciona? Você recebe uma metodologia onde eu digo exatamente o que é que você tem que fazer. Ó, você começa estudando isso aqui, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso, tá? Cada módulo, você só avança para o seguinte depois que você tira uma nota acima de 90 no simulado. Se não tirar, você vai assistir uma aula de revisão. E aí você faz outro simulado e só aí você vai para o próximo simulado. Ou seja, é um processo através de passos, tá? É maravilhoso. O administração para administradores é o nível avançado, tá? Eu só resolvo questão de administrador, tá certo? Paula, esses cursos servem para qualquer concurso que cai administração. A administração é 10 semanas. Para qual concurso serve? Qualquer concurso nível médio e qualquer concurso nível superior, qualquer área de formação. A administração para administradores serve para qual? Para concurso de nível médio, nível superior, qualquer área de formação, e para o cargo de administrador, que somente para as pessoas que são formadas em administração. Somente para quem é formado em administração é que deve adquirir o administração para administradores, tá? Então, o administração para administradores, ele é um nível avançado, só questão de administrador. Não tem nenhum curso meu em lugar nenhum de curso de administrador. Não tem. Eu gravei exclusivamente nesse estúdio aqui, tá certo? Não tem. Se estão aprendendo por aí, é um curso de nível médio. Tá certo? É um curso de nível médio que eu gravei. Só que estão dizendo que é para administrador. Está acontecendo em 4, 5 cursinhos. Tá certo? Então, só aqui. Mas, Giovana, faz muito tempo que eu não estudo administração. Como é que eu faço? Ah, eu pensei nisso também para você, administrador. Lá dentro você tem um bônus de um módulo de administração esquematizada para você rever toda a parte teórica. Então, ele atende tanto aquele aluno que está no nível mais avançado, como aquele nível que está começando. Porque eles, não, Giovana, eu vou assistir então um módulo teórico para depois ir para as questões, porque eu estou começando agora. Perfeito. Ou pode ir só para a parte mais avançada. Além disso, tem curso de redação com Eli Castro, tem um módulo, é o curso completo de redação, tá? Tem um módulo de raciocínio lógico, tem um módulo para você desenvolver foco e outro módulo para você desenvolver disciplina. Tem um módulo de planejamento de estudos com a Camila Montenegro. Ela está ensinando exatamente como foi que ela fez, tá certo? A Camila Montenegro passou em 7 concursos federal. Tem um módulo dela lá, tá certo? Além disso, você tem... Olha, é que eu vou o tempo todo atrás de parceria, tá? E o que eu tô oferecendo agora não tinha antes, não. É porque eu vou colocando. E os anteriores ganharam, os meninos. Você vai ter uma apostila completa de informática do Rafael Araújo, uma apostila completa de direito constitucional da Malu Aragão, você vai ter uma apostila de AF com Leandro Ravielli, e quem comprar nessa turma exclusivamente, que vai ser até agora, segunda-feira, vão ganhar 5 aulões exclusivos, ao vivo e online, tá certo? Eu ia atrás do meu celular, putaria. Eu ia atrás do meu celular para poder dizer quais são os aulões. Os aulões, pessoal, tem 2 coisas. Tem um aulão de como é que você vai montar estratégias para você começar 2020, tá? Com o pé direito. Já são aulões com datas determinadas e horário fixo. Já não, mas se eu perder? Depois do aulão, a gente edita, tira a parte de interação dos alunos e coloca na plataforma, então não vai ter problema, tá certo? Tá? Renan, eu não sou mais sócia do Prime, tá certo? Eu não sei te dizer, tá bom? Então, olha só. Então, quando a gente fala de aulão, a gente vai ter um aulão de começar com o pé direito, outro aulão como adquirir inteligência emocional, o passo a passo, porque a inteligência emocional tem a ver com como é que a gente vai lidar com a gente mesmo e com as outras pessoas, para que durante o processo de estudo você tenha sucesso, tá? Como reduzir a ansiedade, vamos ter aulão sobre isso, como ter técnica de estudo. Então, vamos ter 5 aulões exclusivamente para os alunos dessa turma que se matricularem agora, porque esses aulões são ao vivo. E como são ao vivo, passou. E são exclusivos para os alunos matriculados. Fechadíssimo? E sem contar que o curso é vitalício. Você nunca mais vai investir 1 centavo em administração. Tá certo? Vai ser uma coisa só. E o que é que tem nos 2 cursos? Administração geral, planejamento, organização, direção e controle. Gestão de pessoas, mudança organizacional. Tem gestão de materiais, gestão da qualidade, excelência nos serviços públicos. Você vai ter administração pública, patrimonialismo e burocracia gerencial, gestão de processos, gestão de projetos, teorias administrativas, evolução da administração pública. Ou seja, todo o conteúdo de administração que eu ministro está nesse curso.
Então não precisa mais. Ah, Giovana, é porque caiu um assunto assim. Porque às vezes você compra um curso voltado para um edital, não acontece isso? E aí você simplesmente, quando vai estudar para outro, não tem um conteúdo. E cada novo edital, eu vou explicando exatamente o que é que você vai estudar. Eu digo assim, ó, pessoal, o pessoal que vai fazer concurso para tal coisa, estuda o módulo 1, 2, 3 e 4. E se for uma banca diferente, eu incluo questões. O curso tem mais de 1.500 questões resolvidas, tá? Entre comentadas e em videoaula. Mais de 1.500 questões. Tem noção? Não tem como você não ter uma assertividade acima de 90%. Pessoal, eu peguei o primeiro lugar de 4 concursos agora, de administrador, tá certo? E de administração de cargos, tá? Qual o valor no Black Friday? O curso de administração 10 semanas é 297, tá certo? O ano que vem ele vai subir para 397. Olha o que eu tô te dizendo. Na Black Friday ele tá por 197, tá certo? Ou 12 de R$19. O administração para administradores ele é 397. Ele vai subir o ano que vem para 497, ou seja, cada curso vai aumentar R$100, tá certo? Ele é vitalício. Não tem lógica, o curso é seu. Não tem lógica você ter que comprar várias vezes um curso de administração. Pessoal, me poupe, né? É seu. Então, o curso de administração para administradores ele é 397. Ele vai subir para 497, tá certo? Mas o Black Friday tá 297 ou 12 de R$29. Tá claro? Então, fica aí todas as dicas. O YouTube, o Instagram terminou me cortando. Tá certo? Então, deixa eu colocar aqui para ele. Então, fica a dica, você realmente precisa desse curso. Clica aqui no link para você poder se matricular agora, tá bom? Mil beijos. Tchauzinho.